A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Que Deus abençoe vocês, que é o Verdades da Teologia, trazendo mais uma dica aí de leitura para vocês aí que nos acompanham no Facebook, nas redes sociais. Que Deus abençoe. Automaticamente aqui eu quero trazer em nome de Jesus para vocês um breve comentário sobre algumas situações, até mesmo vídeos, que alguns até mesmo alunos têm me perguntado. E eu tenho até mesmo nosso irmão Adelso, dentre outros, sobre a questão do cânon da Bíblia. Se realmente ele foi manipulado, se realmente a Igreja Católica ela teve essa influência de trazer a sua doutrina, de modificar ou de colocar alguns evangelhos, ou de escolher, assim que eles falam, por a Igreja ter essa autoridade acima da Bíblia. Assim a Igreja Católica acha, e alguns aí de alguns grupos têm colocado. E eu fui pesquisar sobre essa questão, já tenho o meu pensamento nessa questão, que a Igreja Católica não influenciou e não manipulou a Bíblia ou o cânon, porque eu tenho a minha tese sobre essa questão. Mas e também trazer aí um outro comentário também, ou comentário não, trazer uma dica de leitura também, aí aproveitando também, pegando aí do acervo, também esse Quem é Quem da Bíblia, uma enciclopédia biográfica ilustrada de cada personagem da Bíblia. Ele é um livro grande, tá? É um livro grande que vai estar trazendo assim uma explicação bem assim ampla, concernente, tá? A cada personagem da Bíblia. E vem com fotos também, é muito acadêmico também, muito bom, gostei. Página da Bíblia são repletas de homens, mulheres, fascinante, né? E é muito bom a gente ter um livro de biografia, tá bom? Tem um livro, eu tenho ele ali também, é um pequeno Quem é Quem da Bíblia. Essa é PAD, se não estiver enganado. Ele é bom também. Só que muitas biografias elas são pequenas, não fala muito, são aquilo básico ali da Bíblia. Mas esse livro aqui ele é muito interessante, eu gostei dele. E eu quero aqui também estar trazendo um breve comentário sobre a questão de Constantino. Muitos teólogos têm colocado comentário, irmãos, eu vou dizer que no YouTube tem muita coisa concernente a Constantino, mas não caia nessa balela, não caia nesse movimento aí, perdão, que diz que a Igreja Católica, ela manipulou, ela escolheu os evangelhos e etc. Bom, segundo a história, e eu tenho aqui alguns documentos concernentes ao concílio, o primeiro concílio de Nicéia, não podemos esquecer que os mais importantes que a gente temos aqui é o de 325, que é o primeiro concílio, o de Jerusalém, ele não foi colocado como concílio, vamos dizer, sínodo de Dodge. Ele não foi colocado, mas o segundo é o de Constantinopla, em 381, e o outro de Éfeso é 431 e o 453, que é o de Calcedônia, e depois o de Constantinopla, tá bom? 2 e o Constantinopla 3. Mas aqui o que interessa para nós aqui é o primeiro e o segundo, o que interessa, que é o concílio de Nicéia e o de Constantinopla, ok? Porque o Constantinopla ele só vai complementar alguns assuntos que foi tratado do concílio de Nicéia, tá? Então vamos lá, para a gente entender como essa coisinha aí que dizem que a Igreja Católica modificou a Bíblia, escolheu os livros e etc. Isso é tudo fábula, livros apócrifos, livros há 800 anos depois, livros que de alguns escritores ou historiadores que colocaram essa hipótese, mas não tem nenhum documento afirmando que se tratou desse assunto, que teve esse assunto tratado lá no Concílio de Nicéia, tá? Então lá foi tratado sobre a questão do arianismo, tá? Sobre a doutrina de Ario, tá bom? Sobre a Páscoa, sobre a data que todos sabem, do sábado para o domingo, tá? Sobre o batismo dos hereges, também, e o estatuto dos prisioneiros da perseguição de Licínio. Ou seja, a maior preocupação que tinha aqui desse concílio era a doutrina, era a heresia de Ario que estava
atrapalhando o mover da igreja. Por quê? A igreja tinha passado por várias perseguições antes, por Diocleciano. Uma perseguição enorme, pesada. Alguns desses bispos que estavam participando do concílio ainda carregavam as suas marcas. E essa doutrina de Ario, vindo do Egito, o de Alexandria, estava trazendo uma confusão na mente de povo que até então tinha os seus seguidores. Como um câncer. Cresceu. E isso foi atrapalhando. Sabemos, eu não quero aqui falar sobre a questão de Constantino, questão se ele foi crente, não foi, não é essa aqui a questão, ok? A questão aqui é saber que Constantino, primeiro, Constantino ele só apenas uniu esse povo, esse concílio ecumênico. Ele apenas quis trazer esses líderes para não ter essa confusão, porque eles estavam tendo confusão entre eles. Debates que estavam trazendo, era até briga. Tinha até uns que estavam dando tapa na cara do outro, por causa dessa doutrina de Ario. Então assim, Constantino já conseguiram o que ele queria, que era unir o Estado com a igreja. Conseguiu. Agora, acabou a perseguição. Agora ele queria o quê? Ele queria acabar com esse tipo de confusão. E como poderia acabar? Chamando todos esses líderes, bispos, presbíteros, padres e etc. Ou seja, essa contagem que alguns historiadores contam, irmão, nunca é precisa. Só sei que mais ou menos ao todo, os 1.800 líderes. Uns vai falar que cada um começou a contar 250, outro 150, outro 320, e aí vai, tá? Mas tinha muita gente no concílio de Nicéia, tá? Tinha muita gente. Então, esses assuntos aqui, o peso, aí alguns vai falar, mas foi tratado sobre a Trindade, foi lá que... Mentira, irmão. A Trindade, ela foi comentada por causa do assunto diário, mas ela não foi totalmente explanada, totalmente estudada. O assunto ali pesado era sobre a divindade de Jesus Cristo. Se ele era Deus, ou se ele era apenas uma criação de Deus. Esse era o assunto diário. Essa era a discussão. Tá? Então, ou seja, a Trindade, ela foi mais estudada no concílio de Constantinopla. Ela foi mais aprofundada. E na realidade, você vai ver que Tertuliano, ele sistematiza com o nome Trindade. Ok? Eu tenho aqui na minha mão um documento também sobre essa questão. Olha o que esse historiador diz. Em algumas obras, a afirmação que o concílio de Nicéia se discutiu sobre o evangelho. Ou seja, há uma história que roda aí, que Constantino pediu para colocar vários evangelhos do livro do Novo Testamento dentro de um quarto. Vários. E ele pediu para fechar a porta e dar a chave a ele. E olha a história. E ele diz que no outro dia eles estavam orando para Deus mostrar qual era o evangelho que era para estar na Bíblia, ou no Códice, ou na Bíblia, e etc. Só que apareceram esses evangelhos lá, que é o que nós temos. E esse é um argumento que eles usam para dizer que a Igreja é católica, mas não temos documentos, tá? Só hipótese dessa questão. Não temos nenhum documento afirmando isso, como as 50 Bíblias de Constantino. A gente temos o historiador Eusébio de Cesareia, que eu tenho até um livro dele aqui, para você falar sobre... você tem que ter Eusébio de Cesareia. Apesar que Eusébio de Cesareia, ele puxou um pouco, ele era a favor muito dessa doutrina ariana, mas no concílio ele ficou calado. Ele era amigo de Ario, mas ele não falou muita coisa. Constantino, quando ele entrou, que estavam todos ali naquele concílio, naquela reunião, naquela assembleia, todos reunidos, a única coisa que Constantino disse foi: vamos manter a paz entre todos. Vocês vão decidir, mas vocês decidam dentro das escrituras, dentro da palavra. Vocês vão ver dentro da palavra. Nada de acho, que eu acho, não.
Pegue o que você já tem. Ou seja, irmãos, olha só o que ele vai continuar dizendo. Mas, precisamente, quais evangelhos faziam parte da Bíblia? Contudo, de todas as atas do concílio, chegaram a nós 3 fragmentos. O símbolo dos apóstolos, dos canones, e o decreto sinodal, mas as afirmações dos historiadores do concílio, Verides, historiador do concílio de Nicéia, e não há menção de que houve essa pauta. Até porque é fato que a questão de quais evangelhos era lido na igreja estava já fechado. Os evangelhos já estavam fechados. Já estava fechado os evangelhos. Já tinha já. A igreja, ela já tinha essas compilações. Já usavam. É lógico que algumas igrejas, umas tinham mais, alguns livros apócrifos, outros mantinha os evangelhos, o normal, os 27, outros. Mas já estava fechado. Tá? Já estava. Basta ver, por exemplo, aí ele coloca aqui alguns, como Justino, Irineu, Pápias, Herápolis, o primeiro cano da igreja, o canone, Muratori, tá? Guarda esse nome, Muratori, tá? O primeiro cano, tá bom? Então você vai ver que já existia já esses evangelhos, já existia já antes do concílio. Muitos fragmentos, muitos escritas do Novo Testamento. Não estou falando do Antigo Testamento, ok? Não estou falando do Antigo Testamento, porque os fragmentos, os pergaminhos que encontraram em Qumran, só foi para complementar o que já tinha do hebraico. Foi para complementar aquilo que estava comprovando. Algumas coisas variam, como uma letra, uma coisa ou outra, mas em concórdia. Algumas coisas, ok? Do Antigo Testamento. Mas quando se fala que a Igreja Católica ela modificou, ela escolheu, isso não confere. Não tem nenhum documento afirmando isso, ok? Então vamos lá. É um fato reconhecido que antijudaísmo ou antissemitismo cristão ganhou um novo impulso com a tomada do controle do Império Romano, sendo o Concílio de Nicéia um marco nesse sentido. Os posteriores concílio da Igreja manteria essa linha do Concílio de Antioquia, 341, proibiu os cristãos de celebração da Páscoa com os judeus. O Concílio de Laodiceia proibiu os cristãos de observar o Shabat e receber prendas de judeus ou mesmo comer pão asmo de festejo judaico. Ou seja, você vai entender que aqui é interessante que havia o antissemitismo aqui ainda. Tá? Você vai ver que até a Páscoa, ou a data, o Natal, ou o sábado para o domingo, e etc., ele foi modificado por ter algumas dificuldades em datação, em calendário judaico, lunar, solar e etc. Então havia muita confusão naquela. Eu estou acostumado a dizer, irmãos, que não havia um estudo profundo como hoje há. Até a Trindade está muito mais sendo estudada hoje do que antigamente. A própria escatologia no século XVIII e XIX ela foi muito mais estudada, mesmo que já havia esse caminho pela a linha de pensamento dos apóstolos, dos pais e muitos outros monges, etc. Então, quando você vê esses vídeos no YouTube dizendo que a Igreja Católica ela modificou, ela mudou, ela escolheu os livros da Bíblia, isso tudo é livro apócrifo. Tudo livros que não conferem com a Bíblia. Primeiro, você tem que ver para que um livro ele venha a ser aceito como inspirado, como um livro, ele tem que ter vindo dos apóstolos ou de alguém mais próximo dos apóstolos. Tá? Depois que a língua, o latim, ele começou a se popularizar em vários outros lugares, o grego ficou um pouco afastado. Tá? Mas as escrituras, em muitos outros lugares, você vai ver que ela era forte. Então foi de lá que o grego, koineu, o grego, ele começou a popularizar, começou a crescer, mantinha as escrituras, o grego ali original, ou a compilação. Então, as pessoas pegam as coisas do YouTube, pegam as coisas desses grupinhos que não acreditam no Novo Testamento. Irmão, nós temos manuscrito ou pedaços, nós temos do 1º século. Marcos é o primeiro livro, ou o primeiro evangelho, o livro mais antigo que temos, vamos dizer, ou João.
Nós temos documentos que mostram, tá, que a Bíblia, ou esses pergaminhos, ou esses códex, ou esses escritas, muito mais antigo do que o Concílio de Nicéia. A discussão ali não era a questão de aceitar ou não os livros. Não era esse. Era a heresia. Era a exegese. Por exemplo, eu e o Pai é maior do que eu. Olha o texto que Ário usou para justificar a sua doutrina. Ário usou texto bíblico que já existia para provar a sua doutrina, para provar aquilo que ele acreditava. Ele tinha que usar a Bíblia, o Evangelho, os Evangelhos. Então, ou seja, eles tinham um documento mais próximo. Antes disso, a igreja nunca foi o intuito, queridos, da Igreja Católica mudar alguma coisa. A Igreja Católica nunca quis mudar. Primeiro ponto, para dizer que a Igreja Católica mudou alguma coisa, ou acrescentou, ou escolheu seus livros, ou acrescentou alguma coisa, ela ia colocar adoração a Maria. Ela ia colocar outras doutrinas, purgatório, e dentre outras coisas, que ela mesma acredita. Se você vê o que foi conversado no Concílio de Nicéia, se nós vê muitas coisas lá, a Igreja Católica, ela só pega duas coisas. Duas coisas. Então, assim, dizer que a Igreja Católica ela escolheu os evangelhos não confere isso. Não podemos mudar o que a Bíblia ela mesma mostra. A palavra de Deus ninguém pode acrescentar e nem tirar. Há erros de tradução, mas a Igreja Católica nunca mudou. A Igreja Católica tem 73 livros, se eu não estiver enganado, me perdoa, 73 livros acrescentados. Mas a palavra de Deus está lá, a Bíblia está lá. Por que não temos os livros apócrifos na Bíblia? Porque não bate com os evangelhos, fora de datação, fora de tudo, não bate com aquilo que Jesus falou. Livro de gnósticos, fora de época. No mínimo, nós temos mais ou menos 5.600, muito mais manuscritos no Novo Testamento. Se fosse agrupar tudo isso e pegar, e para tentar chegar, aproximar, nós teremos os originais, irmão. Então, podemos dizer que a Igreja Católica, ela escolheu os livros da Bíblia. Isso não confere, não temos documento, prove. O que temos são alguns livros apócrifos, pseudo-epígrafo, que diz alguma coisa sobre essa questão. De algumas pessoas que não concordavam com aquilo que estava sendo tratado no Concílio de Nicéia. Pode observar que quem fala isso são pessoas que não acreditam na divindade de Cristo como Deus. Essa doutrina de Ário, ela hoje continua. Você conhece as testemunhas de Jeová? Essa continua. E dentre outras religiões que tem por aí, que não acreditam no Messias como sendo Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. Há muitas doutrinas desse jeito, que querem impregnar a mente com coisas que não conhecem. Querem falar algo que não conhece. Não conhece nem a história e fica contando balela. Dizendo que a Igreja Católica colocou os evangelhos, mudou os evangelhos, aí chega, coloca e vem lá no YouTube e fica olhando coisa. E não é assim. Não é assim. A Igreja Católica não modificou nada. O erro que temos na Bíblia é erro de tradução. Isso vai ter. Poder, chifre, algumas traduções que não se encontram no português, aí se aproxima de alguma mais próxima para dar o entendimento à pessoa. Mas não existe isso, não tem isso. Constantino não fez isso. Primeiro, segundo alguns arqueólogos, né, a arqueologia, né, vai dizer que, segundo alguns documentos e algumas coisas encontradas a favor de Constantino, e Eusébio era muito puxa-saco de Constantino e também de Ário, mas ele ficou quieto. 30 votos
o próprio Eusébio de Cesareia ficou quieto, ele não falou nada. Constantino não se intrometeu em nada. Primeiro que ele não era teólogo, ele não conhecia teologia. Ele era um cara de estratégia, ele conhecia a guerra, sabia como vencer, mas não em questão teológica. Ele não conhecia. E segundo a arqueologia, ele também não era muito bom no latim, não lia muito não, irmão. Ele tinha um pouquinho de dificuldade a leitura, tá? Então vamos imaginar que ele entrou nesse ambiente e foi ver lá o tanto de evangelho que tinha. Um monte de evangelho, apócrifo e dentre muitas outras coisas. Como é que ele ia saber qual era o verdadeiro? E que ia bater tão certo desse jeito? Então foi de Deus mesmo. Mas isso não conta nas melhores histórias mesmo, realmente, historiadores que aproximaram da real história que aconteceu ali no Concílio de Nicéia. Você pode procurar em todos, você vai encontrar alguns pontos dizendo essa parte, mas são de historiadores que totalmente não tem uma credibilidade que é de peso, ok? Não é de peso, tá? Então não conta. Então a gente vai entender que já estava fechado, tá? Já estava fechado. E outra coisa, para você entender, o próprio Marcião, tá? O próprio Marcião, que criou o seu próprio evangelho, a sua própria Bíblia, trazendo outra heresia, dizendo, isso era seita mesmo, dizendo que havia dois deuses, do antigo e do novo. A igreja foi forçada a fechar. A igreja foi forçada a ter o seu cano, como os judeus têm o seu, a igreja tinha que ter o dele. Através de Marcião, que forçou isso a acontecer com a sua doutrina, dizendo que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Novo Testamento. Irmão, o gnosticismo, a heresia, ela já existia desde o primeiro século. Os gnósticos é muito antigo. Eles, quando não concordavam com o que Jesus dizia, ou os apóstolos, eles criavam uma imitação, uma cópia daquilo, para apenas cumprimentar. Jesus não foi casado, vamos colocar Jesus casado, como se isso fosse problema para os judeus que não acreditam nele como Messias. Porque ser casado para os judeus é benção, ter filho para os judeus é benção. Se Jesus fosse casado de verdade, não teria nenhum problema. Eles não acreditam que ele é o Messias, não teria problema. Mas como ele não foi, como ele manteve esse papel, como ele cumpriu a sua obrigação, ele cumpriu como filho e como Deus aqui na terra. Então ele fez o seu papel. E o gnosticismo não aceitava isso. Queriam encaixar aquela doutrina grega para cima de Jesus. Queria trazer o paganismo para cima do cristianismo. Então eles inventavam os seus livros, escreviam suas cópias, acrescentavam alguma coisa, colocava coisa que Jesus não falou, que Jesus nem estava sabendo, ele nem sabia. Então eles queriam imitar. Mas a igreja mantinha aquilo que estava sendo escrito pela igreja, pelos apóstolos, por Paulo. A igreja ia passando. Quando chegava, isso eu estou falando do primeiro século, ok? Porque começou a própria escrita, ou essa escrita do Novo Testamento a começar a se formar dos seus originais, dos seus autógrafos. Começou do ano 40 ou 39, vai até o comecinho do primeiro século. Tá? Começou esse Novo Testamento a terminar. Paulo fez o primeiro, Tessalonicenses, depois vem Marcos, Mateus, Lucas, Marcos, etc. Vai embora. E João, Lucas e João, vai embora. Então nós vemos ali que a igreja tinha essas cópias. E quando chegava em uma igreja do primeiro século e chegava e falava, olha, eu tenho a cópia do fulano. Pô, a gente aqui não usa essa cópia. A gente não usa essa cópia. Tá? Vocês usam lá, mas a gente não. Opa, então era analisada essa cópia. Então se você não usa, nós também não vamos usar. Porque não batia com aquilo que eles tinham. Então, você vai entender que muitas dessas compilações, não os autógrafos originais, mas compilação, foram escritos em mosteiro, em deserto. Pessoas que ficavam no deserto só compilando, escrevendo, fazendo a compilação. Não teve influência de igreja católica. Não teve. Era compilando e banheiro, e orando, ou rezando, e buscando esses monges. Era fazendo compilação.
Por que eles não eram roubados, etc? Porque aonde eles estavam, eles também davam ajuda àquelas pessoas que estavam viajando. Eles davam água, ajudava. Por isso que eles não eram assaltados, porque também não tinha. O que eles tinham era cópia, vivia para aquilo. Ou seja, esses lugares, em muitos lugares, era chamado como escritório, um lugar da escrita. Não era para qualquer um. Então dizer que a Igreja Católica, ela colocou, escolheu, é como dizer que Pedro foi Papa. Primeiro que Jesus diz, ninguém pode se titular Pai, só Deus é Pai. E Papa é Pai. Pedro nunca foi Papa. Pedro nunca foi Papa. Primeiro quem foi líder da igreja foi Tiago. Lá em Jerusalém foi Tiago. Pedro esteve no seu mover ali no começo. Ali junto com os discípulos. Ele foi ali o líder. Mas Jesus nunca falou que ele ia ser líder das igrejas. Nunca falou. Você vai ver isso nas cartas de Paulo. Você vai ver o próprio Pedro dizendo sobre a pedra, que é Jesus. Então assim, essa questão de Concílio de Nicéia, a Igreja Católica, Constantino, escolheu os livros, cai nessa não. Isso é de pessoa que não conhece história. É de pessoa que vive no YouTube, vai pregar e fica pegando mensagem do YouTube, não quer ler a Bíblia, não quer meditar na palavra de Deus. Cai nessa não. Uma pessoa, um pregador, deixa eu te falar, uma pessoa, um pregador, que pega essa história e vai colocar no seu sermão, ou coloca ali num trecho ali, para tentar colocar a Igreja Católica como com toda essa autoridade, deixa eu te falar, você é vaiado. As pessoas vão te ouvir, vão dizer que não tem nada a ver. Faz isso não. Não tem lógica. Até historiador, certo, que não é crente, o pessoal não é nem crente, historiador, não concorda com isso, não aceita. Não temos nenhuma evidência que no Concílio de Nicéia eles abordaram essa questão. Coloca-se ou tira, não teve isso. Coloca na tua mente. Eu estou com um documento aqui de datação de historiador antes e depois do Concílio de Nicéia, de pais que estavam ali, dentro do concílio. Então, aceitar isso, irmão, é ir pela onda dos outros. É a turma do Yoshua, Yeshua. É ir por essa turminha aí, que pega um vidinho aqui, vídeo ali e fica... Não, tem que ter sentido. Ei, já estava fechado antes do concílio. Eles tinham que usar o texto, eles tinham que usar a Bíblia. Eles tinham que usar o que eles tinham para provar a sua tese. Como é que eles iam provar se não tinha nada para provar? Constantino foi bem claro. Vamos tratar de assuntos, mas dentro da Bíblia. Tá? E teve também ali comentários sobre os 20... O cano, né, que foi tratado sobre questões da igreja doutrinária e dentre outras coisas da igreja católica. Da igreja católica, tá? Porque muitas coisas ali o cristianismo não usou, tá? O protestante, tá, não usou. Muitas coisas eles não usaram. O próprio Martinho Lutero, tá? Então, e dentre outros aí que a gente vê no decorrer da história que não usou. Então você vai entender realmente que nós temos aqui, só contando, 325 foi o de Nicéia, 381 Constantinopla, tá? Esse Constantinopla, ele foi a confirmação de alguns assuntos tratados no Concílio de Nicéia. Por exemplo, a Trindade. Tem uns aí que falam, não, no Concílio de Nicéia foi tratada a Trindade até o fundo. Foi lá que criaram a Trindade. Vai tomar vergonha, vai estudar história, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O assunto lá era mais firme sobre a questão da briga que estava tendo entre Hiário, Atanásio, e dentre outros ali que estavam, que não aceitavam. 30 votos a favor que Ário fosse excomungado, fosse para o exílio, saísse com essa heresia. Não teve esse negócio de, coloca os evangelhos, tira o evangelho. Não, Trindade não, Trindade sim, não. A questão ali, entrou a Trindade, entrou essa questão de 3 em 1, mas não foi aprofundada. A questão só era, Jesus é Deus? Quem criou Deus? Foi Deus, então ele é uma criatura? Essa foi a questão, ok? Que Deus abençoe você. Tenha um ótimo
no último sábado, na última tarde, na presença de Deus, e cresça no conhecimento, na graça. Verdades da Teologia, trazendo sempre uma dica de leitura para você. Que Deus abençoe você. Depois vou estar trazendo sobre a coleção Barça, para você entender a antiga internet que existia. É muito interessante. Fique com Deus no Verdades da Teologia. Deus abençoe.